É cada aprendizado profundo que nós estamos extraindo deste Devocional 2024, não é verdade? Que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento através daquilo que estamos aqui juntos compartilhando. Hoje nós estamos finalizando o livro de Êxodo. Vamos falar sobre o capítulo 38, 39 e 40. Dentre os assuntos que me chamaram a atenção, voltando ao Éden, você vai entender mais sobre isso. Já começamos a falar sobre isso no vídeo de ontem. Inclusive, se você não acompanhou os vídeos anteriores, acompanhe. Cada um deles estão ali para que você possa se aprofundar. Vamos de Gênesis a Apocalipse nesse Devocional 2024, neste ano. Segundo ponto que me chamou a atenção. O sacerdote representava quem? E terceiro ponto. Atentos à nuvem e ao fogo. Não esqueça de entrar no meu canal no YouTube, André Cageu Oficial, porque lá toda semana nós temos 3 vídeos que são conteúdos especiais para você, para uma saúde mental, emocional e espiritual. Não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? É importante os seus compartilhamentos, é importante os seus comentários e também o seu like, tá certo? No capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala sobre o altar que foi colocado dentro do tabernáculo. O altar, ele é o local onde o sangue era derramado. E ali, então, se dava, além do perdão, também o acesso do sumo sacerdote ao Santo dos Santos. Já vou falar mais sobre isso, para que você entenda com clareza, pois o acesso ao Santo dos Santos, ele estava bloqueado. Ele, se você acompanhou o vídeo de ontem, na cortina que dava acesso ao Santo dos Santos, havia a imagem de um querubim. E lá no Éden, quando Adão e Eva saíram do Éden expulsos, Deus colocou querubins na porta do Éden, no lado leste. E o tabernáculo ficava direcionado para o leste. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tabernáculo, ele representa Jesus. O tabernáculo, cada um dos utensílios e cada detalhe dele é um mapa nos direcionando de volta para o Éden. Pois Deus, ele quer se relacionar conosco, quer ter comunhão conosco, mas é preciso voltar ao Éden. E o altar do tabernáculo, ele é importantíssimo porque ele representa o sacrifício de Jesus. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, ele só entrava com o sangue na mão, que representa o sangue de Jesus, que rasgou o véu, dando acesso ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Ali, naquele lugar onde estava a arca, que simboliza o estrado dos seus pés. No versículo 8, nós vemos a bacia de bronze, que ela representa o batismo nas águas, pois ela era para lavar as mãos e os pés, para que eles não morressem ao entrar dentro do Santo dos Santos. Quando nós matamos a velha natureza, então nós não morremos eternamente. E a bacia, ela dava essa oportunidade de se lavar, tirando as imundícies, para que pudesse então entrar dentro do santuário, dentro do tabernáculo, consequentemente no Santo dos Santos. Do versículo 9 ao versículo 20, ele fala sobre o local
antes do Santo dos Santos. Esse local, antes do Santo dos Santos, conhecido como átrio e o reposteiro. É a caminhada da fé que se inicia quando a pessoa se volta para Deus a fim de encontrá-lo de fato e de verdade. No versículo 21 ao versículo 29, nós vemos a enumeração das coisas, dos objetos, dos elementos do tabernáculo. E o importante que nós observamos é que, dentre tantos utensílios e objetos e elementos, haviam dois que existiram também no Éden: ouro e ônix. E também no tabernáculo havia. Olha que interessante essa associação, né? Porque o tabernáculo, ele é o mapa para voltar ao Éden. O Senhor Jesus, ele quando desceu até nós, e ele deu assim acesso para entrarmos na presença de Deus, ele tabernaculou entre nós, diz o texto na sua originalidade. No versículo 1 ao 31 do capítulo 39, ele fala sobre as vestes sacerdotais. As vestes, elas tinham todos aqueles detalhes porque expressava majestade e glória. O nosso Senhor Jesus. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote de nossas almas. Lá no livro de Hebreus fala isso, que ele é o mediador, ele é, melhor dizendo, o sumo sacerdote, que nos deu acesso até o Santo dos Santos, que é a presença entronizada de Deus. E o interessante é que o sumo sacerdote, ele levava, no peito os filhos de Israel que eram representados por aquelas pedras, como Jesus, que levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Ou seja, ele se responsabilizou por nós. Que maravilha, que glorioso, né? E trazia o sumo sacerdote na testa a palavra santidade ao Senhor gravada em uma placa de ouro. E isso significa que a mente de Cristo, ela é santa. E nós precisamos buscar também esta santidade em nossos pensamentos. Quando nós falamos de mente, estamos falando de espírito, o espírito humano, o espírito do homem, que é o que a palavra de Deus chama de fôlego da vida. No versículo 1 do capítulo 40, ele fala sobre um detalhe que me chamou a atenção, que diz assim: depois disse o Senhor a Moisés, quando ele mandou levantar o tabernáculo: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Olha que interessante. No primeiro dia do primeiro mês. Sabe o que me chama a atenção? Que tudo em nossas vidas deve se iniciar cultuando a Deus. Quando nós acordamos pela manhã e falamos com Ele, estamos cultuando a Deus. Quando nós agradecemos antes de cada alimento, quando nós agradecemos e louvamos pelas lutas e adversidades, em vez de reclamarmos, quando em todas as vitórias damos glória a Ele e também nas derrotas nós agradecemos pelo aprendizado, estamos dando culto a Ele. Sempre inicie cada detalhe da sua vida dando culto a Deus.
No versículo 35, nós observamos no capítulo 40 o seguinte, olha que interessante. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Embora Moisés fosse o líder e o legislador, aquele que trouxe as leis até o povo, ele não podia entrar no tabernáculo, ele não podia entrar no Santo dos Santos, porque era um lugar somente autorizado aos levitas. Olha que interessante. Cada um tem o seu devido lugar e responsabilidade. Ou seja, nós temos que respeitar o espaço de cada um. Você tem que respeitar o espaço de cada pessoa. Cada pessoa tem que respeitar o espaço do seu próximo, porque cada um tem o seu devido lugar. No versículo 36 ao 38, para encerrar, diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eles obviamente ficavam atentos à nuvem e atentos à coluna de fogo. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos estar atentos aos mandados de Deus, às ordens de Deus, às suas orientações. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Eles tinham que estar atentos. Muitas pessoas têm deixado passar a bênção de Deus e a presença de Deus porque não ficam atentas aos seus mandados, às suas ordens. Pense nisso. Nós estamos chegando ao fim do livro de Êxodo. Amanhã vamos iniciar o livro das leis, Levíticos, o livro dos levitas. Tem cada ensinamento nesse livro que você nem imagina. Não esqueça de compartilhar, enviar no direct dos seus conhecidos, dos seus contatos, este vídeo. E assim vamos engrossar esse nosso devocional 2024. Envie para alguém a nossa página aqui, o nosso Instagram, nossa rede social, para que outras pessoas também possam nos acompanhar. Você é especial para Deus. Até amanhã.